Em tempos de tantas decisões importantes para o futuro do nosso país, o jovem também pode ser sal e luz dentro da política. E não é sobre partido, mas sobre uma missão. E é por isso que o Na Nuvem de hoje já está no ar. Com fé, coragem e ética, o jovem pode assumir esse lugar aí de influência, denunciando as injustiças. E a política não é um lugar de corrupção, mas de princípios e missão. E nós trouxemos dois convidados tão especiais nessa linha para falar com a gente aqui sobre esse tema. Eu quero apresentar para vocês nosso primeiro convidado, que é o Lincoln Farias, que é membro do GAP, né? Que é nosso ministério aqui da Lagoinha, que daqui a pouco ele vai falar. Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Isso aí. E também estamos com o Ciro Pereira, né? Empresário e ex-vereador. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme participar com vocês desse programa. É isso aí. Prazer é nosso e já queria começar falando sobre isso, né? Como você chegar na política? Então, primeiro, eu acho que a política ela sempre fez parte da vida de todos nós, né? Eu comecei a me interessar um pouco mais pela política quando lá em 2007, eu me interesso por fazer um curso de gestão pública na Universidade do Estado de Minas Gerais. A partir daí, me chama a atenção o serviço público e eu passo um concurso para ser auditor do Estado de Minas Gerais. Então, hoje sou auditor licenciado do Estado. A partir daí, começo a viver muito esse movimento. E aí, em 2014, mais especificamente no GAP, a gente começa a fazer um trabalho de conscientização política e, a partir daí, a gente começa a trazer esse conteúdo um pouco mais próximo dos jovens e mudar o pensamento da juventude em relação à política como um todo. Legal demais. E você, Ciro? Bom, na realidade, como o Lincoln já trouxe aqui, a política ela sempre fez parte da minha vida, acho que ela faz parte da vida de todo mundo. O que a gente precisa de muitas vezes é fazer isso aqui, desmistificar a palavra política, porque ela está no nosso dia a dia em tudo. Sim. Mas eu sempre me interessei tanto da política partidária, de estar envolvido daqueles que vão representar, vão nos dar voz, onde muitas vezes a voz do povo é escolhendo ali o seu candidato, como na política também relacional. Então, desde novo, sempre gostei de participar, de dar minhas ideias ali e entendi a importância de contribuir para uma política mais saudável. Bacana demais. Porque às vezes o jovem tem essa dúvida, né? Por onde começar, né? Às vezes as oportunidades vão vir na faculdade, como você disse. Essa formação é muito importante, né, Vini? E a gente quer, como ele falou, desmistificar tantos conceitos sobre política. Então, eu convido você a ficar mesmo atento a esse programa, porque vai ser, assim, transformador, vai ser uma renovação. Tirar todas as dúvidas aqui hoje. Isso aí. Então, vamos lá. Começando do começo, né? O que é a política? É só o partido? É só ir lá e votar? O que é a política? Bom, Pode ser, vai. Obrigado. O que eu acho é o seguinte, a política, ela está no nosso dia a dia, ela está nos nossos relacionamentos, ela está embutida em tudo que a gente faz. Só que muitas vezes, quando a gente fala a palavra política, a gente remete apenas aos nossos representantes. Exato. Mas todos aqui somos cristãos, existe a política dentro da igreja. Sim. Existe a política que é saudável e a que não é também. O que eu acho que a gente precisa de levar para o jovem para ele buscar esse conhecimento, para ele conseguir identificar qual é a boa política que deve ser feita. Exato. E onde que está a política? Em todos os ambientes. Sim. Seja no ambiente empresarial. Quantas vezes a gente já não ouviu falar alguém falar assim, fulano só se deu bem porque é gente boa com o chefe. Verdade. Ou seja, isso é uma política. Sim. Só que você tem que fazer o que? A política de ser um cara relevante, alguém que entrega mais do que foi pedido. Isso é a política do bem. E a política é isso. A gente precisa de nós somos seres políticos. Sim. Nós precisamos de fazer a boa política. Exato. Perfeito. Eu acho que até agregando ao que o Ciro trouxe, se a gente pegar no significado grego da palavra política, né, ela remete a politeia, que remete a polis, que é tudo que está relacionado à cidade. Isso. Cidade, a gente pode entender estado. Então, quando a gente fala de política, né, de politeia, de polis, trazendo e remetendo à origem da palavra, a gente pode entender tudo aquilo que permeia aquela comunidade. Isso. Então, A organização. A organização, a forma de se dispor, aos interesses diversos. Então, como conjugar esses interesses diversos na construção de uma sociedade, de uma comunidade
única é só por intermédio da política, da negociação e não da negociata, né? Da negociação, da demonstração, do convencimento, onde a gente remete, de fato, à boa política. É o que você disse, né? Nós estamos vendo política o tempo todo. Exatamente. E na Bíblia, a política existia então? Ah, já responderam, mas eu quero... E aí? Com certeza. E eu, assim, para mim tá de uma capa na outra. Exato. E eu dou uma palestra aí em muitos lugares onde eu falo sobre Neemias. E Neemias, ele era copeiro do rei, ele tinha uma posição importante ali. E quando ele fica sabendo que as muralhas estão destruídas, ele se entristece e aí o rei vê ele abatido de uma maneira bem rápida aqui. E aí o rei pergunta para ele, mas o que te aflige? Ou seja, se ele não fosse copeiro do rei, se ele não estivesse numa posição política próxima do rei, ele não teria cartas para conseguir passar pelos inimigos, não teria as cartas para passar no meio ambiente, para pegar madeira, para colocar nas portas ali. As portas foram abertas Ou e seja, oportunidades. exatamente, Deus utiliza a política para realizar os seus propósitos na nossa vida. Esses lugares, né, tem muito a ver com os lugares que Deus vai colocando a gente, né? Você entender que ele tem um propósito, né? Exatamente. Bacana. Muito bom. E aí vem a dúvida também dessa questão. Falou de política, às vezes muitas pessoas não querem entrar, né? Fala, não, política é para o outro, para o representante, como você disse. Mas a questão mesmo a questão da esquerda e da direita, né? Fica uma coisa. Cristão pode ser da esquerda, cristão pode ser da direita. Aqui. Uma grande polêmica, né? E aí, Lincoln? Então, Sara, eu acho que a gente, muito rapidamente, a gente precisa esclarecer. O que a gente colocou em 2 potinhos, né, querido telespectador, não é tão simples assim. Quando a gente define aqui a direita brasileira, ela é muito caracterizada por uma presença muito forte dos costumes, ou seja, eu sou conservador nos costumes e eu sou liberal na economia. Eu quero uma economia com menos intervenção estatal. Sim. Essa é a direita que a gente chamou de direita brasileira. A esquerda, por óbvio, você tem o oposto. Então eu tenho uma política de costumes um pouco mais liberal e eu tenho elementos de uma intervenção estatal muito forte na economia. Sim. Então isso que caracteriza hoje. Isso é um privilégio nosso? Não. Isso é um movimento global. Né? Então, a gente precisa de entender que quando eu tenho uma evolução enquanto sociedade, enquanto comunidade, eu tenho esse movimento cíclico em várias épocas da história. Então, em algum momento, a sociedade acorda e fala assim, olha, eu preciso de ser mais liberal nos meus costumes. Sim. E aí ela começa a liberar, eventualmente, alguns preceitos que para ela eram essenciais. Com o tempo, aquilo vai levando à dissolução daquela comunidade em si e o enfraquecimento até em povos ao redor dos outros povos. Então, o que é que ela faz? Ela se volta necessariamente para elementos e costumes que a trouxeram até ali, que são coincidentes com os elementos que a gente traz na nossa fé cristã, que é a constituição de família. Então, acho que a gente precisa de deixar isso um pouco mais claro para entender que não é só um lado, direita ou esquerda. A gente precisa de entender o movimento como um todo e aí a gente vai trazer os preceitos cristãos. E aí, fechando a fala, acho que o mais importante é a gente fazer diferença em relação principalmente à política fora e não trazer a política para dentro da igreja no sentido da politicagem para dentro da igreja. Acho que isso que a gente precisa deixar um pouquinho claro para a gente começar bem o nosso bate-papo. Porque senão cai justamente na questão da polarização, que é um grande desafio hoje, falando de Brasil, por exemplo. Você falou que é a questão até mundial, mas essa questão que hoje as pessoas às vezes numa conversa ali da família, né, acaba em briga. Né, gera aquela confusão. Mas você é da esquerda e não pode, e não sei o quê. E aí é o problema, porque... E o diálogo? E o que você falou do bem comum? E as ideias? Nós estamos na mesma sociedade, Exatamente, né? As ideias que são positivas e negativas em ambas as partes. Então elas não podem ser discutidas. Eu fecho na minha caixinha, é só isso. Né? Não pode acontecer. E aí, Ciro? E esse problema? Ciro? E aí? Como resolver? Eu acho que o princípio de tudo é quais são os nossos princípios e valores verdadeiros. Sim. Quais são aqueles princípios que nós não abrimos mão? Sim. Tem pautas que são inegociáveis. Agora, em todo extremismo, há coisas a serem consertadas. Sim. Como você disse, o diálogo, a gente precisa dialogar sem esconder a verdade de fato. Exato. Ou seja, não vamos nos omitir do nosso papel enquanto cristãos, enquanto princípios e valores, mas também podemos entender que às vezes alguma ideia que é contrária à minha, se ela não fere bons princípios e bons valores, por que não?
Eu mesmo, quando estive na Câmara Municipal, tiveram vários projetos da turma chamada da esquerda que nós apoiávamos por acreditar que era uma ideia boa para a cidade de Belo Horizonte. Sim. Não porque eles são da esquerda e eles não têm nada a contribuir. Não, eu acho que todo mundo tem alguma coisa a contribuir. Agora, fere meus princípios e meus valores inegociáveis? Não, não fere. Então a gente tem espaço para diálogo. Fere. Aí a minha verdade é a Bíblia e ela é absoluta a qualquer verdade que você tenha. Exatamente. Certo. Por isso a importância do jovem, em primeiro lugar, né, conhecer a palavra, né, conhecer os princípios e também esse olhar fora, porque às vezes a falta hoje, a internet ao mesmo tempo, minha visão, ao mesmo tempo que facilita, né, a tecnologia está aí, tanta coisa, mas também às vezes falta essa construção crítica. A gente até falou que já no programa, por exemplo, o chat GPT. Ali tá pronto, né, gente? Chega ali uma coisa pronta. Sim. Mas essa construção, né, o estudo, o conhecimento da pessoa, ela entender mais como que funciona, por exemplo, a política lá fora, até para comparar com o Brasil, por exemplo, né? Essa liberdade mesmo de construir um pensamento, né, de pensar. Porque acaba que hoje a juventude, eles acham que estão pensando, ainda mais na fase da rebeldia, da revolta, do eu vou mudar o mundo, e pegam literalmente textos prontos e defendem aquilo com toda a vida. Só replica, né? Replica, exatamente. Né? E isso vai contra o que Deus tem para nós, porque até a nossa escolha de salvação, de estar com o céu, ela é pensada, ela é construída dentro de mim. Peraí, deixa eu ver aqui se vale a pena, né? E o que vocês enxergam hoje, né, de dificuldade na juventude desse século XXI quanto a esse quesito? E até, já vou adicionar uma coisa. Manda bom. Pode falar a verdade? E até a falta de pessoas preparadas para essas posições. Vocês concordam comigo? Um pouquinho. Entende? Eu acho que assim, a Bíblia ela nos ensina a ser crentes como os crentes de Bereia, né? Aqueles que conferem aqui tudo aquilo que chega. Sim. Eu acho que em tempos de muita informação e muita liberdade, a gente tem que tomar um grande cuidado. A gente entende assim, quando a gente entende que a liberdade é algo que é ruim, porque tem acesso a tudo, cercear a liberdade seria a solução. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque isso é um tema muito sensível. Né? Então eu acho que a gente precisa de educar, e educar bem esse jovem, né? Justamente não pegar talvez um texto pronto, mas começar a compreender um contexto político e social ainda maior. Todos nós seremos governados. Sim. Ponto. Se o jovem hoje decide não participar deste momento, ele vai ser governado da mesma forma, porque ele vive em comunidade, ele vive em sociedade, ele depende necessariamente de serviços públicos ou de serviços privados, então que são regulados por entes públicos. Então isso a gente precisa deixar claro. O jovem hoje ele precisa de se envolver. E aí eu acho que até jogando a bola até para o Ciro continuar esse ponto, porque ele tem experiência prática, ele se colocou à disposição, né, Ciro, de jovens, a importância desses jovens se colocarem à disposição, né, Ciro? Bom, eu acho que o jovem se colocar à disposição, além dele se envolver na vida da cidade, do estado e do país, ele está se envolvendo no próprio futuro. Sim. No futuro da família. Porque um prédio como esse que nós estamos aqui, ele teve que ter uma legislação ambiental, de desenvolvimento, de autorização. Isso tudo passa pelos nossos representantes. Sim. Ou seja, o jovem ele precisa despertar para isso. Alguns vão ser chamados para ocuparem esses espaços de fato ali dentro e outros vão ser chamados para estarem também na outra ponta da política, que é da influência também, do dia a dia, de entender que nem todo mundo nasceu para ser empresário, nem todo mundo nasceu para ser político, parlamentar, nem todo mundo nasceu para ser artista, mas todos nós fomos chamados para sermos influenciadores do meio onde estamos. Exato. E isso passa justamente pelo que o Lincoln falou aqui. Nós precisamos de entender essa necessidade, estudar programas como esse, informativos. O ChatGPT é uma ótima informação se você utilizar como ferramenta de estudo. Exato. E não apenas de uma resposta onde você vai copiar, e colar e daqui a um dia, se alguém te perguntar, você já nem lembra mais o que você falou. Essa é a verdade. E hoje, por exemplo, a gente tem o GAP, né? Explica pra gente também, Lincoln, né? Como que funciona. Então, hoje o trabalho do GAP, eu acho que ele é muito relevante, porque são jovens que, num primeiro momento, se juntaram de forma espontânea e voluntária para justamente fazer a diferença no âmbito político. Igual o Ciro trouxe, muitos participando ativamente, né? Como nós temos membros hoje do GAP que compõem o
Legislativo Municipal de BH, por exemplo, e nós temos outros membros que trabalham nos bastidores também, Sim. como em Brasília. Legal. Então, desde a nossa liderança em Brasília, que é o Carlos, ele também está envolvido no aspecto político, como outros membros que nós temos do GAP que participam hoje ativamente dentro do Legislativo e do Executivo. Sim. Então, o GAP nasce dessa vontade, principalmente dentro das universidades, onde a gente tem uma dificuldade de diálogo com essa comunidade, principalmente com os nossos valores, que são os valores cristãos. Então, o jovem hoje precisa, né, desse movimento, precisa de se engajar mais, e o GAP é uma porta, né? Se você tem interesse, entre nas redes sociais do GAP, para poder, pode procurar lá, @GAP, que você vai encontrar. Eu acho que uma coisa que a pessoa nunca pode deixar mesmo é a questão do estudo, porque o estudo gera ali, né, essa construção, até as faculdades, tá vendo sobre isso, que as faculdades, as pessoas diminuíram muito de fazer faculdade, né, hoje muitos não querem entrar nesse ambiente. Eu acho que esse ambiente é tão propício para isso, para pensar, né, esse ambiente você ficar ali, entender discutir. outras culturas também, Exatamente. Né? Porque você lida com alunos que pensam diferente. É necessário um cristão, sim. Eu sou muito a favor de você ter os seus princípios, mas você ouvir também um pensamento diferente para você saber lidar. Exato. Ou para saber até mesmo o que você pode questionar, o que talvez a religiosidade fez alguns aanos atrás. Pôs todo mundo numa caixinha. Pense assim, é só isso. Né? E tudo que é um pouco diferente, em vez de você ir à funda do diabo, então não pense. Né? E aí o inimigo vai ganhando espaço. E uma reflexão que eu faço, e até ministro para os jovens, né, que a gente discipula, que a gente pastoreia, é a respeito de um aspecto que hoje é uma dificuldade até no Brasil mesmo, né? Que é a falta de credibilidade por conta da corrupção. Sim. Aí como eu vejo, né? Nós somos cristãos, então a gente vai orar a Deus em nome de Jesus, abate mesmo, né? A corrupção, todo espírito de corrupção. Mas quando você vai estudar ali a Bíblia e você vê que um demônio saiu de uma vida, né? De uma pessoa, a casa fica vazia, o que acontece? Volta mais 7, ficam piores, né? Então como é a forma da gente expulsar de fato uma corrupção? Não é preenchendo de pessoas cheias do Espírito Santo aquele lugar? Sim. Porque se fica vazio, daqui a pouco volta mais 7, e é aquele problema que hoje, né, já era difícil, volta pior, né? Então, de fato, é necessário levantar mesmo ministros, jovens, adolescentes que estudam, entendem e influenciam lá dentro, né? Vocês concordam com isso? 100%. Acho que o Lincoln, deixar o Lincoln falar aqui, que ele é autoridade nisso aqui, né? Minha formação, eu sou mestre em estudos anticorrupção pela Academia Internacional de Combate à Corrupção na Áustria, em Viena. Então, eu rodei, assim, vários países, conhecendo sistemas anticorrupção desses países. E eu acho que o mais interessante é que a gente entender que a corrupção ela não vai acabar. As pessoas falam assim, eu vou acabar com a corrupção. Esse discurso é um discurso doce, gostoso, lindo, bonito. Mas ela não acaba. Mas mentiroso, né? É mentiroso, porque ela existe o ser humano, né, Ciro? E aí, quando a gente tem o ser humano, de fato, presente, a gente vai ter elementos da corrupção. Porque o coração do homem é corrupto e enganoso. Sim. Né? Então, a gente precisa do quê para poder mudar isso? Justamente, pessoas bem intencionadas, pessoas presentes, principalmente dentro do legislativo, onde vou modular as leis, né, Ciro? Eu acho que você pode até trazer alguns pontos importantes que a gente pode trazer dentro, a importância do legislativo nesse processo, né? Bom, é onde passam as leis, é onde a gente coloca a barreira para a corrupção, é onde a gente qualifica ali quem pode prosseguir e quem não pode, quem vai ser punido e quem não vai. Eu acho que o que a gente tem que, muitas vezes a gente pensa em corrupção, a gente lembra do político que roubou milhões, correto? Sim. Mas e a pessoa que furou um lugar na fila? Exatamente. Talvez a diferença dela é o tanto que ela conseguiu pôr a mão. Eu acho que é esse o peso na consciência que a gente tem que colocar. Porque muitas vezes a gente acha que uma coisinha que a gente faz aqui não faz diferença. Não faz diferença. Só que se você for levantado para ocupar um lugar onde o estrago que você pode fazer é gigante. Ou seja, se as suas seja fiel no pouco, eu vou te dar um muito. Ou seja, não tem dicotomia. Você precisa de ser o que você é no pouco e no muito. E aí a questão da corrupção que a gente traz muitas vezes nos aflige é que a gente vê uma coisa e fica assustado, mas muitas vezes muitos fazem de uma maneira menor, mas se passa a mão na cabeça falando assim, isso não tem problema. E aí vai colocar um representante que é reflexo do povo, das atitudes do povo. Exatamente. Aí é o difícil, todos pagam. Resumindo tudo que o Ciro trouxe ali, principalmente sobre o comportamento humano, corrupção nada mais é do que o uso do poder confiado em benefício privado. Então, eu confiei o poder a alguém e aquela pessoa usou em benefício próprio. Né? Então, isso seja para eventualmente obter uma vantagem financeira, seja eventualmente para obter uma vantagem não financeira, porém
que não deveria ser, de influência, que não deveria ser exercida naquele momento por aquela pessoa. Então, acho que cabe essa reflexão que o Ciro trouxe, é muito relevante, assim, lá dentro, internamente, como é que eu começo a mudar isso? É o famoso jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro que foi construído, né? Que está presente até em músicas que compõem a nossa cultura, e que trouxe aquele jeito do malandro, né? O malandro era exaltado e o mané era o careta é o feio. E na verdade não é assim, a gente vê o custo disso hoje. Uma construção cultural deixa eu te falar a verdade. destrói, né? Eu fico muito triste quando alguém perto de mim fala assim, o Brasil é isso, e o Brasil é aquilo, né? Eu fico triste porque eu falo assim, gente, que país rico é o nosso, mas que falta de tantas coisas. Uma das coisas é isso, né? A corrupção, tanta coisa que foi gerando o que hoje nós estamos colhendo, assim, sabe? Poderia ser diferente. Tudo que a gente desvaloriza, a gente vai perdendo a autoridade lá dentro. A gente desvalorizar o nosso próprio país, nossa própria cultura, nossos próprios princípios, a gente vai perder mesmo o domínio deles. Né? Daqui a pouco, né, o inimigo, nesse exato momento, quando a gente está gravando esse programa aqui, está sendo exibido, ele está com muitas estratégias para destruir mesmo, principalmente os princípios de Deus. E a minha oração é isso, para que o povo realmente desperte, né? E que também tenhamos representantes que realmente vão fazer a diferença. Pessoas capacitadas para esse lugar. Perfeito. Né? Acho que tudo começa, igual vocês falaram, né? No fundamento. Quem é essa pessoa? Quando você for escolher alguém para você votar, para você te representar na igreja, na política, na faculdade, quem é aquela pessoa? O que eu conheço daquela pessoa? Quais os frutos aquela pessoa já gerou para que eu possa, de verdade, confiar a ela o meu voto, a minha influência, abrir a porta da minha casa. Isso vale para tudo. Exatamente. Né? Eu gostaria que vocês agora olhassem, talvez, para esse futuro político, já é um político, né? Já está movimentando, e desse aí uma palavra de inspiração, né? Para que eles sejam essa resposta. E deixar uma dica também de livro, né? Um livro assim que vocês já leram sobre o jovem aí, cristão na política, que tem a ver, né? Joia. Começando aqui. Primeiro, eu acho que você que está em casa, né? Entenda que o futuro deste país pode ser clichê ou não, mas ele passa por você, jovem. Né? Nós já estamos mais para lá do que para cá, né? Então, você, jovem, vai construir o futuro desse país, você que vai mostrar de fato e trazer de volta aqueles valores que são nossos, você cristão, entenda a sua importância e faça a diferença. Né? Não necessariamente a gente enxerga o cristão muito dentro da igreja em si, mas Deus chamou cada um para um ministério diferente. E muitas vezes o seu ministério, e todos nós temos um ministério e um chamado, ele é para fora, né? Ele é para trazer, para impactar outras vidas. Então, se você está desencorajado desse país, se encoraje, coloque Jesus na frente e faça a diferença. Amém. A minha mensagem não é diferente para você que acompanhou esse programa, para você que se interessou, está aqui conosco. Olha, continue estudando, leia Roger Scruton, procure pensadores que vão te levar a um conhecimento sobre de fato o que é política, como você pode se posicionar. Charles Spurgeon dá uma pincelada sobre isso também. Eu acho que o papel está nas nossas mãos, é a gente correr atrás, a gente procurar. Foi falado aqui do ChatGPT, ou seja, não faça da vida um ChatGPT onde você só copia e cola. Procure, debruce, use as informações a seu favor para que você seja o nosso líder de amanhã. Meu Deus. O que eu falo com os jovens, sai aí do stream de TV, vai um pouquinho lá para os livros, né? Estudar, ler, é importante, né? Porque a ausência dessa informação hoje pode parecer inofensiva, mas daqui a alguns anos... Com certeza. Então, você custa caro. Exato. Ô, Sarinha, nosso tempo já acabou. Aí, ó, foi bom demais, velho. Mas essas oportunidades para voltar, trazer mais informações, né? Foi muito maravilhoso. Com certeza. Obrigada, gente. E é isso aí, pessoal. Você que acompanhou Na Nuvem até hoje, corre lá pro YouTube da Rede Super, porque tem vários outros programas maravilhosos. Exatamente. A temporada está demais, então até a próxima terça-feira e te esperamos aqui no Na Nuvem. Um abraço.